Trate adequadamente. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de 1 Timóteo, hoje o capítulo 5. Mas antes é necessário lembrarmos daquilo que temos pedido aqui em todos os áudios. E o primeiro pedido é que você não apenas ouça e curta esse vídeo, mas também compartilhe com seus parentes e amigos para que eles também possam ser edificados. Pedimos também para que você adquira a Bíblia 365. Nela você vai poder, então, ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. E pedimos ainda que você participe de pelo menos um dos estudos que nós colocamos à disposição ali da igreja. Então, às segundas-feiras, às 15 horas, nós estamos lendo o Sermão do Monte com John Stott. Às 20 horas temos o Panorama Bíblico, onde estamos estudando o livro de Gálatas. Nas quartas-feiras estamos estudando o Sermão do Monte. Na quinta-feira, às 14h20 horas, estamos estudando o livro de Atos e a nossa escola bíblica. Então, aos domingos, às 8h30, nós estamos estudando 1 Pedro e às 17 horas o Evangelho de Mateus. Então, venha e participe de pelo menos um desses estudos, porque certamente você será enriquecido através da palavra do Senhor. E dito isso, quero compartilhar com vocês hoje 1 Timóteo capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz: Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, a mulher idosa como a mãe, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Essa palavra veio ao meu coração principalmente pelo que eu tenho passado nos últimos dias. Então, meu pai hospitalizado, passando por um momento delicado aí da saúde dele, e também meu filho, que também às vezes requer alguns cuidados especiais. E a gente percebe então esse momento, e é interessante porque quando o apóstolo Paulo ele vai falar aqui, ele vai falar a respeito de pessoas que necessitam de um cuidado especial. Então são essas pessoas, os idosos, são essas pessoas, as crianças que estão entrando então ali para a juventude, precisam de muita orientação, e também as viúvas que eram de certa forma desamparadas. Então, na sociedade da época, quando a mulher ficava viúva, ela não recebia herança, né? A herança ia para o filho, o homem mais velho, ou então para o irmão. E isso você pode ver ali, essa prática desde o Antigo Testamento, mas também nessa época, não é verdade? A gente sabe que uma das conversas que se tinha na época era se a mulher tinha alma. Então, só para a gente ver como que a nossa sociedade mudou em comparação com a sociedade dessa época. Hoje a gente tem uma certa facilidade, então existe, a gente tem aí o INSS, não é assim, para cuidar dos idosos, através de aposentadoria. A gente tem as redes hospitalares públicas, não é assim? Então, a legislação de agora traz um certo cuidado para essas pessoas, entre aspas, desamparadas, mas que precisam aí, então, de um olhar mais apurado, de um melhor cuidado. E isso não era a realidade da época de Paulo. Por isso que Paulo, ele vai falar a respeito aqui no versículo 4, ele chama a atenção
em colocar a sua religião em prática. Tiago 1,27 vai falar que a religião pura e sem mácula para com Deus, nosso Pai, é essa: visitarmos os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e nos abstermos do mal. Então, a primeira é uma prática, não é assim? Com as pessoas que carecem de necessidade. E ele fala aqui a respeito de olharmos com cuidado para essas pessoas, começando pelos da nossa própria casa. Ele trata e ele é bem específico nesse assunto. Eu chamo atenção para que, se fosse possível, você desse uma lida, então, aí, em todo esse capítulo 5, que vai chamar muito a atenção dessa parte, mas principalmente ali até o versículo 15. Então, olhe com cuidado e com carinho para esse texto e veja como você anda se comportando com relação às crianças, porque no mundo em que vivemos, as pessoas não têm mais tanta atenção com as crianças como eram no passado. Pare e pensa um pouquinho como que você começou a aprender as primeiras coisas. Talvez você teve uma criação parecida com a minha. Então, meu pai me ensinou a trocar pneu de bicicleta, meu pai me ensinou a trocar resistência de chuveiro, meu pai me ensinou a arrumar a torneira que fica pingando. Então, várias coisas meu pai ensinou quando eu era criança, que eram coisas que, assim, ó, um dia, meu filho, você vai passar por essa situação. Me recordo muito do meu pai falando: o dia que você casar, como é que você vai fazer? Você vai me chamar para ir lá na sua casa para arrumar a sua casa? Você precisa aprender. Então, quero crer que você, de igual forma, foi incitado a aprender muitas coisas aí pelos seus pais ou então pelos seus parentes mais próximos. E agora, quando eles ficam idosos, é a nossa vez, então, de cuidar deles, que cuidaram da gente. Em contrapartida, meu filho, que tem 16 anos e vai fazer aí 17 anos, eu cuido dele desde pequenininho. Então, eu que dava mamadeira para ele quando ele era recém-nascido, eu que trocava fralda, eu que acordava de madrugada para levar para o hospital quando estava doente, quando estava passando mal. Então, você vê o cuidado, né? Quando a gente chega numa idade assim mais madura, a gente que já foi pai e que ainda é filho, a gente entende um pouco os dois lados e é para isso que Paulo está nos chamando. Então, ele vai falar a respeito do tratamento com o idoso, mas a começar pelo idoso que está na sua casa. Ele vai falar para o olhar que a gente tem que ter com os jovens, mas começando pelos jovens da sua casa. Então, a gente precisa se preocupar principalmente com o ensinamento da palavra do Senhor. E a gente, muitas vezes, nós somos fortalecidos pelo testemunho dos mais velhos. Então, quantas histórias, não é assim? Nós ouvimos dos nossos pais, das coisas que Deus já fez ao longo da história, através da vida deles, do ministério deles, e a fidelidade do Senhor para com eles, se você tem um pai cristão. Mas talvez você não tenha um pai cristão, e isso não faz com que ele não tenha nada para te ensinar, muito pelo contrário, você tem muita coisa para aprender, porque a vida vai dando experiência para as pessoas. Olhe para você, a experiência que você foi adquirindo nas circunstâncias que foram acometidas à sua vida. Então, pense nessas coisas e pense também no tratamento que nós estamos dando, porque a geração atual é uma geração, então, que não se preocupa muito com essas coisas e vai se caindo, então, num egoísmo onde as pessoas estão simplesmente voltadas para si. Me recordo que quando eu era criança e na minha época, né, era costume as casas terem apenas uma televisão, talvez duas, mas na sua maioria apenas uma TV. Então ficava a família sempre em volta ali da televisão, mas quando ficava conversando, às vezes a televisão era colocada de lado e nós nos envolvíamos com as conversas ali. Mas à medida que a televisão foi
invadindo as casas e os quartos, então as pessoas se tornaram, foram se isolando, e o isolamento nunca é bom, e foram se tornando soberbas, achando que não são dependentes umas das outras. Então, o avanço da tecnologia muitas vezes nos afasta das pessoas. Quantas vezes eu não vi pais, para poderem ter um momento para conversar, pegam um celular e colocam na mão dos filhos, para que os filhos não interrompam eles naquilo que eles estão considerando mais importante? Então, os próprios pais já estão ensinando os filhos como que esses próprios pais deverão ser tratados. Então, se hoje eu não quero que o meu filho me aborreça e eu dou algum entretenimento para ele, no futuro é isso que meu filho aprendeu. Então ele vai me tratar como? Vai me dar algum entretenimento para que eu não venha aborrecê-lo. Ah, faz isso, faz aquilo, e isso vai nos levando a um isolamento. Perceba que vai havendo uma divisão dentro da casa. E quando você olha para toda a Bíblia, e principalmente num estudo minucioso de Atos, você vai perceber que a igreja sempre luta por uma unidade. Então, ontem a gente estava tratando no capítulo 4 a respeito de como que seriam nos últimos dias, o comportamento das pessoas nos últimos dias, e hoje a gente pode ver isso de uma maneira atualizada nisso que tratamos até agora. Pense um pouco a respeito dessas coisas. Pense um pouco a respeito de como você trata os da sua própria casa. Como que você trata os idosos, como que você trata os jovens. E se você trata assim os de casa, como será que você deve tratar então os de fora, os idosos e os jovens? O tratamento melhor deve ser para os da sua casa, porque foram eles que demandaram tempo, que cuidaram de você aí, não é assim? Na sua infância. Então eles devem receber o melhor de você nesse momento em que eles são carentes de cuidados e necessidades. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.